E bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje está aqui com Marcos Carneiro. Uma coisa, o que é a COP30? Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos telespectadores. De volta aqui o nosso entrevistador oficial, hoje ele não está de cineasta, mas parabéns pela gravação, foi boa. Para quem está se aperfeiçoando, né, a última entrevista, valeu, muito obrigado. Bom, mas o que é a COP30? Né? A COP30 é um encontro de uma cúpula mundial de representantes de vários países com o objetivo de discutir assuntos ligados ao meio ambiente, à sustentabilidade do planeta, que tem um objetivo final, né, depois de toda aquela discussão entre eles, chegar à conclusão da emissão de algum documento de compromisso dos países signatários com metas ambientais que forem definidas. A cúpula é dividida em duas partes. Agora, na primeira semana, aí, começa no início de novembro, semana que vem, começa a discussão com os chefões, presidente, vice-presidente, e a segunda fase, que é a partir de segunda semana de novembro, onde aí discutem mais os representantes de cada país e entidades não governamentais e outros representantes da sociedade, com o objetivo de também debater mais profundamente as questões ambientais, visando o futuro, a sustentabilidade do planeta no futuro. Né? A ideia é que todos saiam mais conscientes e assumam responsabilidade. Um plano de trabalho de mais período, ver o que eles vão fazer. Belém do Pará, uma boa escolha para Bom, do ponto de vista simbólico, porque fica numa região amazônica. Do ponto de vista de mau exemplo de sustentabilidade, não, porque a Amazônia foi desmatada 13% da sua área em 40 anos, o que não é muito, mas desses 13% que foram desmatados, a metade é no Pará. O Pará é o estado que mais desmata no Brasil, e é um estado imenso. Né? E além da miséria, da pobreza que tem no estado do Pará, tem um clã de governantes barbários lá que vem explorando aquela região com muita corrupção, etc. Então, nesse aspecto, não é bom. O aspecto simbólico é que é dentro da região amazônica. Né? Então, esses quase 10 bilhões que estão gastando de investimento lá seriam muito mais bem aplicados em hospitais, equipamentos para exames, tomógrafos e tudo que a população precisa, saneamento básico, do que para gastar em 15 dias num evento que depois vai embora e o dinheiro foi. É, sempre é bom porque você chama a atenção para o país, né? Então, todo mundo vem aqui, o mundo inteiro vai falar de COP30 durante 2 semanas, pelo menos, mas, em compensação, vai botar o Brasil também na vitrine. E é óbvio que as cobranças virão diretamente sobre o Brasil, porque agora a imprensa vai estar começando a pesquisar tudo que houve de ruim nesse período, e também de bom, mas o foco normalmente é no ruim, no Brasil, e em questões ambientais, abrangendo principalmente a Amazônia, e isso vai ficar na vitrine. Então, muita coisa que o governo provavelmente não gostaria que fosse revelado, será revelado e discutido. Do ponto de vista de propagar, fazer uma propaganda do Brasil para o exterior, para o mundo,
sem dúvida, isso é interessante, né? Então, nesse aspecto, eu diria que seria válido. Só acho que é muito dinheiro para algo que não fica, né? Fica muito pouco, né? A infraestrutura que vai ficar é muito pouca e desnecessária em termos de atender a necessidade da população. Era melhor que esse dinheiro, que não existiria, se fosse pedir esse dinheiro ao governo federal, 10 bilhões para fazer saneamento, saúde e educação no Pará, não teria. Então, vai se gastar esse dinheiro para um negócio que vai durar 15 dias. Então, nesse aspecto, eu não acho positivo, não. Bom, a COP30 vai. Primeiramente, eles vão avaliar o que foi feito, de fato, da COP29 no Azerbaijão para hoje. E eu já posso antecipar que praticamente nada foi feito, quase nada foi feito. O mundo está mergulhado em crises da imigração na Europa, guerra no Oriente Médio, problema de tarifas nos Estados Unidos. Então, ninguém deu muita bola para esse assunto, não pôde investir muito nesse assunto, que foi comprometido há um ano atrás, porque tem mais o que fazer. Isso aí é como na nossa casa, né? Você tem uma série de interesses, né? Você vai marcar uma viagem, por exemplo. Tu vai gastar um dinheiro, mas vai se divertir. Mas se alguém fica doente, essa viagem tem que ficar para depois. Você nem toca no assunto. Ou você vai trocar uma TV e tal, mas gastou muito com remédio, isso, aquilo, a TV fica para segundo plano. Então, o que aconteceu foi isso. Os países acabaram deixando em segundo plano o que foi conversado lá no Azerbaijão, no ano passado, para cuidar dos problemas mais sérios que cada um tem, né? Então, acho que muito pouco, acho que só tem dois pequenos países que realmente, um da África, eu não me lembro o nome dos dois, de tão pouco importantes que são, que disseram que fizeram alguma coisa. Eu tenho muito o que fazer também quando, né, você é um país pequeno, economia pequena, todo esforço que você vai fazer é nada, em comparação ao que os grandes países teriam que fazer. Se fosse cumprido aquilo que foi combinado, sim, né? Exatamente. É muita conversa, tem muito blá, tem muita coisa que vai ser discutido lá, que eles vão discutir simplesmente porque são questões ideológicas, tem que se falar nela, mas eles mesmos não acreditam, como aquecimento global, por exemplo. Se fala muito, mas não há o que fazer. Quando você trata de um assunto que não é verdade, que não é. Você mesmo não quer investir, entendeu? É como se você tivesse que sustentar, né? Você tivesse a namorada e ela te viu com alguém e você vai negar até o final. Né? Então, você vai sustentar que não era você, que não era você, que não era você. É a mesma coisa, eles vão sustentar que tem aquecimento global. Mas eles sabem que isso, no fundo, não é uma realidade. Tanto não é que eles não fazem o que tem que fazer, entendeu? Os objetivos são mais. Não são aquilo que a gente vê. Tá por trás disso tem outros objetivos econômicos, estratégicos, que não são revelados. Então, o que eu digo, talvez uma ou outra decisão fácil de cumprir eles possam fazer, né? Cumprir. Mas o que eu acho mais importante, para, né, não dizer que aquilo não tem valor nenhum, é que eles vão discutir vários pontos. E muitos dos temas, alguns talvez a gente nem tivesse atenção para eles. Pelo menos a gente toma conhecimento. Qual as
Indesejadas. Essa é uma boa pergunta. Essa aí vamos pensar o seguinte: eles gastaram quase 10 bilhões lá, fizeram uma estrada, uma rodovia para ligar o aeroporto, onde terminado a cidade de Belém. Desmataram para caramba para fazer essa via, uma espécie de linha vermelha, só para quem está nos assistindo entender. Só que tudo feito às pressas, mal planejado, então tiveram que desmatar parte da floresta, tiveram que passar no meio de bairros, né? Onde agora o cara que mora aqui no Quitandinha é mais ou menos como a gente aqui, que não pode ir daqui para o Bingen, né? De lá do Bingen para cá de carro, porque não tem como chegar. Então, dividiu o bairro no meio, essas pessoas vão ter dificuldade de locomoção, famílias, trabalho. Esse é um dos problemas. O outro problema que eu vejo mais sério de todos é que vai se repetir em Belém o que já aconteceu em São Paulo, já aconteceu no Rio, já aconteceu em outras cidades do Nordeste, lá mesmo em Belém, durante a Copa do Mundo. Sempre que tem esses eventos, essas grandes construções, por exemplo, o metrô de São Paulo, né, que levou 10 anos para ficar tudo pronto, um pouquinho menos. O nosso, que levou 20 anos para ficar pronto. A Ponte Rio-Niterói, a construção do Mangueirão, lá em Belém. Isso atrai, Brasília mesmo, atrai muita mão de obra, principalmente da construção civil, que a maioria vem de lugares pobres, Norte e Nordeste, vem para esses pontos. Lá em Belém, com certeza, muita gente do interior de Belém está se deslocando para lá para trabalhar nessas obras de infraestrutura, talvez de Manaus também. Só que quando essas obras acabarem, elas estão acabando, normalmente fica inacabado e o nego abandona, né? O dinheiro deixa para lá, acabou a cópia, o governo não interessa mais, porque não está mais na mídia, né? Isso acontece muito. E essas pessoas que vieram para os grandes centros, né, no caso Belém, aconteceu no Rio, aconteceu em São Paulo, aconteceu em Brasília, para trabalhar, depois não tem o que fazer. Eles não voltam, grande parte não volta para a sua cidadezinha lá, das margens dos rios da Amazônia. Porque lá não tem o que fazer. Então eles vão fazer o quê? Vão ficar em Belém, vão ocupar áreas que estão livres, vão invadir áreas, vão provavelmente, eu aposto, criar novas favelas, novos problemas de urbanização, a violência que aumenta, né? Pessoas desocupadas que vão viver de bico, outras vão para a criminalidade, aumenta a demanda por serviços do Estado, né? Escola, saúde, transporte. Então, esse, para mim, é o principal efeito indesejado, né? Porque eu conheço bem, eu posso falar, eu vou fazer 75 anos, eu vi o que aconteceu com o Rio de Janeiro quando construiu a Rio-Niterói e o metrô, e hoje você tem lá Rio das Pedras, Complexo do Alemão, a grande maioria dos primeiros invasores dessas áreas foram ex operários dessas grandes obras que vieram principalmente do Nordeste. Então, isso é um efeito indesejado, porque nunca se planeja o que fazer com essa mão de obra que vem para essas grandes construções, mão de obra pouco qualificada ou não qualificada, e que depois vão ficar lá, e aí gera um problema futuro muito sério. Você sabe o que é um outdoor, não sabe? Em Petrópolis é proibido outdoor, né? Tiver aquela coisa de propaganda para todo mundo passear e ver. A Greta é um grande outdoor, né? Era uma menina, uma adolescente, que se meteu a falar
em questões ambientais, conhecendo absolutamente nada sobre o assunto, né? Ouviu falar, e aí a mídia internacional deu espaço, e aí os ambientalistas, né? Aqueles que são ativistas do meio ambiente, aproveitaram a figura dela como uma figura emblemática, um grande outdoor para discutir meio ambiente, né? Esquecendo que ela não faz ativismo político no seu país de origem, né? Lá ela não discute. Você nunca viu ela tentando bloquear um navio sonda do país dela, nunca viu ela tentando bloquear um petroleiro do país dela. Eles podem fazer, né? Você nunca viu ela comandar um protesto ambiental contra as guerras, por exemplo. Por que não pegar um barquinho desse que eles quiseram fazer graça lá na Palestina também, que não tinha nada a ver com o meio ambiente, e não fica parado em frente ao porta-avião russo, por exemplo, que está atacando a Ucrânia, ou o porta-avião americano que está lá na costa da Venezuela, para parar a guerra, porque a guerra é o maior crime ambiental que existe. Nada faz mais dano ao meio ambiente do que uma guerra. Na guerra você destrói recursos naturais, você destrói barragens, jogando água fora, você destrói redes de água, de esgoto, você destrói refinarias, você queima petróleo para movimentar os tanques. Um tanque soviético anda 400 metros com 1 litro de diesel. Você vê que coisa absurda que é, né? Você não vê ela fazer isso, você vê ela discutir essas coisas que são da agenda ideológica, principalmente dos partidos de esquerda e dos grandes interesses dos países ricos, que tentam parar o desenvolvimento de muitos países, né? Então, ela, para mim, ela não significa absolutamente nada de positivo, a não ser um outdoor. Ela se deixa usar por essa mídia, ela deve ter ficado muito empolgada com isso, né? Porque isso deve ter mexido com o ego, provavelmente ela deve se achar mesmo, mas infelizmente ela é simplesmente um outdoor, é uma pessoa que representa todos esses ambientalistas, esses ideólogos do meio ambiente no mundo, e ela se presta a esse papel de porta-voz, né? A mídia dá bastante espaço para ela, mas eu não vejo ela contribuir com nada efetivamente para o meio ambiente. Se ela quisesse realmente contribuir com alguma coisa positiva, ela deveria fazer a partir do país dela, né? E ela é norueguesa, né? Então, ou sueca. Ela deveria participar a partir de lá, né? Fazer ativismo do seu próprio país, mas isso ela não faz, né? Ela está cuidando do mundo, mas não cuida do seu quintal. A verdade é essa, né? Então, essa é a visão que eu tenho dela, da Greta Thunberg. Bom, eu vejo a COP30 como uma coisa totalmente desnecessária nesse momento para o Brasil. O Brasil está com um déficit público absurdo, orçamento estourado, pagando juros de 15% ao ano para poder pegar dinheiro emprestado da população para poder financiar o seu débito. É como se você gastasse muito mais do que você ganha todo mês e vai para o banco pedindo dinheiro emprestado. E à medida que você pega mais, o banco vê o risco maior e cobra mais juros, não tem outra maneira. Joga dinheiro no mercado, tem que tirar esse dinheiro, para tirar alguém só empresta dinheiro a caloteiro ou com risco alto de calote, se o juro for bom, o prêmio, né, do empréstimo for bom, que é o juro. Então, nesse momento, eu acho totalmente inadequado. O Brasil está com 78%, quase 79% do PIB comprometido com a dívida pública. Isso aí, obviamente, só vai aumentar um pouco mais, né?
Belém é uma cidade cheia de problemas de saneamento, os problemas mais básicos que tem em Belém, né? Transporte, infraestrutura, saúde, tudo. Então, não seria o momento oportuno de você fazer isso, né? Seria o mesmo que você, estando endividado ou desempregado, querer dar uma festa de 15 anos para sua filha. Não faz sentido, porque não é hora de fazer isso, né? Mas quem manda são os caras que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, ganharam a eleição, e eles estão mandando e estão fazendo. Então, nesse aspecto, eu acho que não seria bom. E interessante, tem um lado positivo isso, né? O Brasil descobriu a maior reserva de petróleo da sua história, petróleo para 50 anos, né? Que é na margem equatorial, lá no Amapá, no oceano ali, né? Que vai de Natal até o Foz do Rio Amazonas, que tem uma estimativa de petróleo para 50 anos. O pré-sal já está em 2030, deve ter uma queda muito sensível na sua produção. Então, é mais do que um pré-sal nos primeiros estudos. Com certeza será praticamente o dobro do que eles imaginam. Então, já como eles fizeram a COP30, houve uma pressão para liberar a licença para explorar antes, porque se fosse depois ia ser muita pressão internacional. Eles não querem que a gente pegue petróleo, quer que a gente fique pobre com petróleo lá embaixo da terra. Então saiu a licença, a Petrobras já começou a perfurar, então o Brasil vai ser criticado, mas já está em andamento, né? Então eu diria que essa foi uma decisão sábia. Vamos liberar a licença antes, vamos começar logo a furar antes que esses caras venham aqui encher o saco da gente. Eles sabem direitinho, o governo sabe. Eles sabem o que estão fazendo, mas, enfim, tem um lado bom, né? O lado bom é que fizeram alguma coisa também de infraestrutura de saneamento no principal rio lá de Belém, fizeram essa rodovia que vai ficar subutilizada, um absurdo de fazer, mas fizeram, e aceleraram o licenciamento dessa área de petróleo na foz do Rio Amazonas, que graças a Deus já começou a ser perfurada e que vai nos garantir pelo menos mais 50 anos. Você sabe o que é isso? É muita coisa. 50 anos, né, para a Petrobras explorar petróleo, vender petróleo, fazer uma transição energética, se for o caso, né? Então, tem petróleo lá na Guiânia, lá na fronteira com a Venezuela, também a dar com pau. Então, aqui eu diria que o problema de petróleo no mundo para 100 anos está resolvido, né? E para a Petrobras também, 50 anos é muita coisa, né? É muita coisa. Então, é o que eu teria para dizer assim no final. O que você acha do crédito de carbono? Isso dá uma conversa longa. O que é crédito de carbono? Crédito de carbono é o seguinte: você é um país desenvolvido que emite CO2, que destrói o meio ambiente, usa recursos naturais, precisa manter a sua riqueza. Então, eu me proponho a pagar para você um valor X para você não se desenvolver, ou seja, fica, né, de tanga no meio da floresta, fazendo extrativismo, vivendo pobrezinho, segurando o carbono que eu vou emitir aqui. Então, eu vou emitir, mas você não emite, eu pago a você para você não emitir, para eu continuar emitindo. Então, isso é surreal, essa coisa, essa ideia do crédito carbono, entendeu? É o meio dos países ricos e desenvolvidos manterem seu desenvolvimento e pagando para o outro país que tem recursos naturais não explorar e ficar pobre. Então, eu te indenizo, né? É interessante. Se na justiça fosse possível, né, o pai tirar a cadeia no lugar do filho, seria mais ou menos isso. Eu vou para a cadeia, meu filho fica na rua roubando, eu vou preso.
Então, eu imito e você segura para não emitir. Eu te dou um dinheirinho lá para ajudar, não ficar tão ruim, e vida que segue. Isso é o resumo do crédito carbono. É uma ideia, eu diria, bem, uma coisa bem má, né? Bem exploratória. Mas é por aí, a palavra ideal é isso aí, é uma coisa. E vendido para a humanidade como se fosse uma coisa positiva. Né? Então, eu só tenho a dizer que é uma coisa cretina, né? É cretina. Fique pobre, eu te pago um pouquinho para tu continuar pobre, enquanto eu continuo enriquecendo. Eu te indenizo por ser rico, por poder continuar rico. Resumo é isso aí. E eu fico pobre, mas eu te dou um dinheirinho, entendeu? Eu dou um pouquinho do meu salário, eu entrego a você, dos meus lucros, né? Eu fico feliz da vida em receber alguns dólares, né? E é negociado em bolsa, é um negócio interessante. Tchau, obrigado.